sejam bem-vindos a mais um episódio da ProvaCast. Hoje estou aqui com meu parceiro, Gabriel Maia, e um convidado muito especial, o professor Éder. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor da UFJ. Quer falar um pouquinho sobre você, Éder? Bom, obrigado primeiramente pelo convite, a você, o Gabriel, é o Colégio Dinâmico. Bom, eu graduei, sou daqui de Goiás mesmo, graduei na UEG, na Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis. Depois fiz mestrado e doutorado em Goiânia, na Universidade Federal. E estou em Jataí desde 2019, desde maio de 2019 eu estou aqui trabalhando no curso de História aqui da UFJ. Então, mais uma vez, obrigado. A gente que agradece a sua presença. O tema de hoje é um tema, assim, muito legal, é um tema, inclusive, que o meu querido amigo vai falar bastante hoje, que é os heróis nacionais e a construção da identidade nacional, para a galera aí que precisa reforçar um pouquinho lá dos estudos em história, principalmente aí, história do Brasil, né? E vamos falar sobre esse tema por hoje. Não, eu acho interessante, porque quando a gente fala de identidade nacional, eu sempre lembro de vestibulares específicos. O Enem gosta muito. Mas eu lembro de vestibulares específicos porque os temas das redações do Enem, a gente sempre pensa em algumas problemáticas, assim, e em políticas públicas para resolver, né? E aí, quando a gente fala de redações desses vestibulares mais específicos, igual ao FMS, eles sempre vão tocar em um tema nesse estilo. Infinitas, né? né? Esse tempo atrás eu estava vendo um tema que era o significado do grito do Ipiranga, né? De Dom Pedro I. Então, foi no último tema, se não me engano. Foi, né? Foi, então, eu achei interessantíssimo como que eles exploram essas discussões também, né? E a gente está aqui no mês que a gente vai ter o feriado de Tiradentes. Tiradentes agora, né? Dia 21. Que tem uma ligação direta com o tema, né? Sim. Acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir quando a gente fala de identidade é sobre a noção de brasilidade, né? A noção de identidade brasileira, que foi um processo muito complicado, muito extenso, muito difícil de construção do que é a identidade do brasileiro mesmo, né? Olha, eu até acho que às vezes a gente não conseguiria dimensionar pensando em identidade como algo singular. Uhum. Eu acho que pensar a construção da identidade brasileira é uma coisa de se pegar a partir de algo que seja e que deva ser pensado de forma plural. Pensando, inclusive, não só para as provas de história, mas também para as argumentações de redação e tudo mais, né, eu acho que isso é um ponto importante quando aparece, né, é entender que a ideia de construção de identidade brasileira, ou toda vez que se tentou resgatar e isso se tornou um problema, se torna um problema a partir de uma visão muito homogênea de identidade, né? Ou muito colonial, né, de identidade, no sentido de pensar algo que tenha vindo única e exclusivamente do modelo europeu, e a gente vai discutir isso aqui mais adiante, né? Mas eu acho que principalmente pensar numa perspectiva plural, e que também é plural a partir de uma visão de América Latina. Uhum. Porque muito embora a gente faça parte, o Brasil tem uma tendência a não se considerar também tão parte da América Latina assim. Talvez pela barreira da língua, né? Enfim. Mas a maneira como a nossa identidade se constrói, e a gente tem questões com ela, no sentido de precisar problematizá-la, é algo que existe em toda a América Latina. Existe para a Argentina, existe para o Uruguai, existe para toda uma horda, né, de povos que foram colonizados como nós fomos. Né? Talvez não na mesma dinâmica, mas com questões e raízes muito parecidas. Então eu acho que pensar, como você colocou, né, pensar a questão de uma identidade ou de resgatar um sentido de brasilidade precisa ser visto a partir de um aspecto plural, para começo de conversa, né? Para que a gente possa, então, conseguir pensar a dinâmica que levou a gente até hoje, às vezes, em alguns lugares, mas existe uma identidade brasileira? Né? Tem gente que se questiona em relação a isso. Aí confunde identidade com nacionalismo, por exemplo. Às vezes que as pessoas também tentaram manipular as coisas para formular essa identidade também, né? A gente tem dentro da literatura vários momentos onde a identidade brasileira foi, assim, manipulada pro externo, né? Como no romantismo, por exemplo, primeira fase indianista, a gente tem essa manipulação de que o índio era o herói nacional, a figura dos indígenas como heróicas e grandiosas, para tentar formular essa imagem lá fora, coisa que... E na verdade até para dentro mesmo, porque é a ideia de aproximar o indígena do romance de cavalaria medieval. Né? Então e mesmo assim, né, numa perspectiva de, olha, primeiro ele é um indolente,
mas ele também é civilizável. Né? E aí a parte ele é domável. E a partir disso, aí você tem o Guarani, você tem uma série de outros, Iracema, né? De livros que vão estabelecer um imaginário de uma época. Né? Eu acho interessante porque você ter tocado nesse assunto, porque a literatura ela foi muito importante para isso. Ela foi muito importante na consolidação de uma ideia de Brasil. Né, de uma ideia do que é essa questão, qual que é o papel do indígena dentro desse processo, qual que é o papel do europeu e qual que é o papel dos povos escravizados, né, africanos que foram escravizados aqui no Brasil. Ali você tem quase que o europeu pegando a ideia de um europeu que pega na mão e conduz ao processo civilizacional e conduz a toda uma perspectiva identitária que, na verdade, é muito colonizada, né? E aí, já falando do IHGB, né? Do Instituto Histórico Geográfico. Porque é a partir dali que você constrói uma história que tenta estabelecer... Primeiro, porque o Brasil, né? Para todo mundo entender. Qual que é a importância do Instituto? O Instituto é importante porque, a partir do momento em que o país se torna independente, ele precisa de uma história. Né? Então, como Tocantins, por exemplo, nos anos 80, se torna independente de Goiás, há um movimento disso no Tocantins também, de busca de uma identidade, de uma história própria. Isso vai acontecer também com o Mato Grosso do Sul. Com o Mato Grosso do Sul, inclusive, é muito voltado para a Guerra do Paraguai. Né? Então, nesse caso de Brasil, século XIX, Brasil fica independente, precisava se contar essa história. E essa história passou a ser contada pelos colonizadores, ou seja, vamos lembrar que a independência é feita pelos próprios portugueses. Então, grande parte da história que vai ser contada, ela é contada por esse viés. Então, ela é contada pelo viés do colonizador, ela é contada pelo viés do escravocrata, ela é contada pelo viés do traficante indígena, né? Então, o IHGB ele vai estabelecer uma história branca, cristã, elitista, né? E extremamente elitista, para corresponder à história do Brasil. Né? Então, a ideia de identidade ali, por exemplo, ela é uma identidade homogeneizada e homogeneizada à força. Ser brasileiro não era algo que era levado aos mestiços, aos mais pobres, à população escravizada, né? Aos povos indígenas. Era relegada a uma elite branca, europeia, que tinha a ideia de cidadania, né? Isso é interessante para usar como argumentação, por exemplo. Né? Quem tiver curiosidade, é só dar uma olhada no conceito de cidadania na própria Constituição de 1822. Depois dá uma olhada na Constituição de 89. Inclusive, isso dá para usar muito como repertório dentro da redação, a mudança de concepção que a gente tem até dentro da própria Constituição. Sim, sim. Então, a mudança de concepções de direitos básicos, fundamentais, de cidadania e de outras coisas fundamentais que vão oscilando dentro das constituições ao longo dos anos. A desconsideração da pluralidade vem desde o início, como, por exemplo, a ideia do índio, né? Porque você citou o termo índio, que é o termo generalista. Você desconsidera toda a pluralidade dos povos indígenas que habitavam aqui, né, que vários troncos linguísticos que fizeram parte da composição desse território, que eram povos diferentes, povos guerreiros, e que tinham culturas diferentes, tinham crenças diferentes, tinham dialetos, tinham, enfim, até línguas diferentes. A gente tinha uma variedade cultural muito grande aqui dentro. Só que na hora de formular essa identidade de Brasil, a gente acabou minando algumas questões culturais identitárias aqui dentro. E nenhum deles ficou como herói nacional, né? Era isso que eu ia perguntar, qual herói nacional que a gente tem que estar relacionado aos povos originários ou aos povos escravizados? Ninguém. A gente não tem. E uma dessas funções é o IHGB. O único recente é o Zumbi dos Palmares, que é recente, né? É recente e que é fruto ainda de um processo que precisa ser, de novo, né, reorganizado no sentido de colocar os heróis no seu devido lugar, né? Ou dar a importância deles. Porque, no caso pensando ainda nessa história do IHGB, essa história eurocêntrica, né? Eles vão olhar para trás e para tentar construir o processo histórico. E nesse resgate, eles vão trazer heróis que estivessem ligados à sua concepção de história. Daí, por exemplo, Tiradentes. Né? Daí você trazer a figura de Tiradentes. Existem, né, as análises, não sei se o quadro do Pedro Américo, agora eu não me lembro. É o do Pedro Américo? É o que do Dom Pedro I com a... Não, aí do esquartejamento de Tiradentes, é do Vitor Meirelles. Não, eu acredito que deve ser do Vitor Meirelles. É do Vitor Meirelles, né? Que é o do Dom Pedro I. Né? Eu tô com essa dúvida. Mas assim, salvo engano, né? Eu tava com essa dúvida aqui, mas enfim, tem o quadro que representa
o esquartejamento de Tiradentes e que muito se relaciona, algumas pesquisas mais anteriores relacionavam a ideia de construir quase uma santificação de Tiradentes, né? Quase aproximando a fisionomia de Tiradentes a de Jesus Cristo, e ter toda essa ideia de um salvador, né? De alguém que lutou para salvar. E aí veja que, ao mesmo tempo, isso serviu para dar base e legitimar uma independência do Brasil que foi feita pelo próprio colonizador. Né? Então você estabelece um herói que, na verdade, não é um herói que vem do povo. Né? Não é um herói que as pessoas estão acostumadas a atribuir sentido às ações. Muito pelo contrário. É um herói que corresponde às ações de um determinado grupo específico, de um grupo menor, né, de um grupo que coordena a lógica social, mas que, na verdade, não representa os anseios da própria população. Eu acho interessante, quando a gente fala de Tiradentes, 2 fatores. Primeiro, porque quando a gente fala do movimento da Inconfidência ou Conjuração Mineira, enfim, né, é um movimento que vai ser liderado por elite, por elite branca, e que ela, se você for analisar, ela tem um paralelo em vários aspectos com a Conjuração Baiana, com a Revolta dos Alfaiates. Só que a Revolta dos Alfaiates ela é construída majoritariamente por classes populares e por escravizados, né? Então, você exclui totalmente do imaginário popular a Conjuração Baiana e você coloca a Inconfidência Mineira, que era um movimento que nem tinha a intenção de trazer a abolição da escravatura, nem nada, e a Conjuração Baiana tinha, né? Então você traz isso aí muito mais à tona do que a Conjuração Baiana. Foi até bom você tocar nesse assunto, para quem estiver assistindo também entender, ou ouvindo, né? Entender a ideia de esquecimento, né? Como é que o esquecimento se produz? Porque isso que o Gabriel citou é bem real. Eu não estudei em nenhum livro didático que tivesse Conjuração Baiana. Então ela não existiu para mim durante o meu ensino médio inteiro, meu ensino fundamental inteiro. Eu fui ver isso muito tempo depois, né? E ela hoje faz parte... E é parte de algo recente. Mas eu também não estudei, não. Pois é. O meu é mais recente. Mas qual que é a lógica de se produzir esse tipo de esquecimento? Porque você tem um movimento popular. Quando você conta a história a partir de movimentos populares, você diz para as pessoas, porque se isso faz parte do passado, é a mesma coisa de você dar sentido aos próprios movimentos populares atuais. Né? E isso incomoda. Então, quando você dá vazão, quando você ensina que a própria população organizou um movimento que quase culminou num processo de independência e de abolição da escravatura no século XVIII, se isso é realmente ensinado, refletido, você acaba dizendo para as pessoas que elas são capazes de fazer os movimentos darem certo. Né? Você derrubou um monte de mitos que você O mito que o Gilberto Freire traz na Casa Grande Senzala, do escravizado passivo. Sim, né? Exato. Você derruba esse mito completamente, que quando você cita Conjuração Baiana, você está falando no final do século XVIII. Já se questionava a escravatura no final do século XVIII. Coisa que a gente só vai frisar mesmo. Não, é no século XIX que vai ter as figuras dos abolicionistas, que já tem resistência há muito tempo. Há muito tempo. E uma resistência vindo da própria população escravizada. Porque uma coisa também é contar pelo viés de movimentos que saem do próprio grupo, e o grupo vai lá e consegue se organizar e fazer alguma coisa, do que esperar que realmente um abolicionista branco fosse fazer a condução da coisa. E realmente não foi esse o processo. Né? Então, essa questão do esquecimento é interessante, porque aí, ampliando um pouco a discussão, ela serve para acalmar a ideia de uma identidade que é feita pela elite, né? Assim, povo, espere, quem faz o futuro, digamos assim, é a própria elite, que é a que movimenta, enquanto a população não, meio que dizer, olha, espera, porque quem faz não são vocês. Então, quando você produz esse tipo de esquecimento, você gera esse tipo de ação, de passividade, né? E, ao mesmo tempo, esconde uma série de outros personagens, né, de outros sujeitos históricos que foram importantes pro nosso processo e que ficaram na obscuridade, né, que não conseguiram ser pensados, ser refletidos ou serem colocados nesse lugar de herói. E isso tem uma função muito específica, que é, de fato, não dar vazão para a população entender, para a população carente, enfim, para o povo. O povo entendido enquanto conceito de massa, entender que ele pode se movimentar, que ele pode se organizar, e o povo organizado incomoda, né, politicamente falando. Talvez, aí eu vou deixar como dica, até para
para redação até o filme o Som, como é que é? Uma História de Amor e Fúria. Nossa, né? perfeito esse filme. Uma História de Amor e Fúria que vai tratar ali ele vai trazer essa ideia que a gente está discutindo aqui de alguma maneira, né? Quem são nossos heróis de fato e onde é que eles Ninguém nasce na miséria porque Deus quer. Exatamente. É isso mesmo. Né? Então, isso aí leva a uma discussão sobre disputa, né? Porque você está falando sobre a questão do povo incomodar quando o povo está organizado politicamente e as figuras populares entram em disputa até em coisas simples, nome de rua. Sim. Né? Você pega. O pessoal gosta de colocar nome de rua. Aqui em Goiás é cheio de bandeirantes. Uma coisa que me choca e que ninguém fala sobre isso é a Avenida do Quartel, chama Avenida Castelo Branco. Você está dando o nome do primeiro presidente da ditadura militar na frente de um quartel. Isso é muito significativo. É muito significativo. Você demarca um lugar, tipo assim, você colocar nome de general da ditadura ou de, enfim, gente que trabalhou nos bastidores ali, nome de escola, nome de rua, ou trazer nome de senhores de escravo para os nomes de rua, né? Que a gente, por exemplo, aqui em Jataí tem. Para nome de escola também. Né? Para nome de escola. Então, isso é um problema. Quando as pessoas, mas aí vai destruir a nossa história. Não, só está contando uma outra história. Só está tentando ressignificar essa história. E entender que eu não tenho apenas esses agentes. Sim. Você não pode contar a história apenas de quem bateu, matou, torturou, escondeu, vendeu pessoas. Mas você tem que contar a história a partir da história vista de baixo. Vendido, quem foi escravizado. A história vista de baixo. Você inverteu o processo. Né? Então, entender, contar, por exemplo, né, a gente entender que, quando você citou o próprio Gilberto Freire, né, a ideia do mito da democracia racial e que ele foi um problema. Né? Mas aí quer dizer que é errado o Casagrande Senzala? Não é errado. Nem o Casagrande Senzala, nem o Sobrados e Mocambos. Continuam sendo duas grandes obras extremamente importantes dentro do seu tempo, anos 30. E aí há de se entender ali aquele contexto. Porém, a gente tem que olhar para a obra e entender qual foi o impacto que essa obra trouxe. E tanto, acho que mais o Casagrande Senzala vai trazer ali essa perspectiva de que o Brasil foi construído a partir da união de três raças, né? A questão indígena, a branca e a negra. Eu lembro até a fala do presidente recentemente. Ele falou sobre isso. Sim. Exatamente. Isso daí, ó. Lá, apesar da escravidão, é uma romantização. É uma romantização. Apesar da escravidão, nós tivemos uma coisa boa, a miscigenação. E a miscigenação não foi boa. Inclusive, não foi boa e não foi pacífica. E não foi pacífica, esse que é o ponto que eu ia lembrar agora. Ela foi baseada em muito abuso e violência. Há alguns anos atrás, quando eu dava aula no ensino médio e cursinho também, eu teve um tema de redação que foi sobre isso. Os meninos, semana passada que eles tiveram simulado, eles fizeram redação sobre racismo estrutural. Eu lembro que foi sobre o racismo. Sobre o processo de miscigenação. E sobre isso. E o grande cerne da discussão era entender que todo o nosso processo de construção social ele foi feito na base da violência. Né? Seja ela na violência simbólica ou na violência física mesmo. Seja praticada com os povos originários ou com os povos escravizados, não importa. Ele foi feito na base da violência. E essa base da violência é que corresponde a gente ser uma sociedade violenta. E é o que perpetua essa cultura até hoje. E grande parte de voltar atrás e rediscutir a ideia de que o mito da democracia racial gerou legitimidade para esse tipo de ação, por exemplo, né? Ações de perseguição às religiões de matriz africana, por exemplo, na década de 30 e na década de 40, né? Ações de impedimentos, por exemplo, no Brasil não teve escola separatista, por exemplo, como nos Estados Unidos. Segregação, isso. Porém, a gente teve impedimentos sociais de uma grande parcela da população, que é a maioria, que é a população negra, de ter acesso à escola, de ter acesso a trabalho, enfim, a uma série de coisas. Então, compreender o impacto da obra é entender como isso foi utilizado politicamente, porque foi. Né? É a ideia de que não, o Brasil é um povo pacífico, o brasileiro é um povo cordial demais. O Sérgio Buarque de Holanda. E tanto no Raízes do Brasil, como no próprio Caminhos e Fronteiras, né? em que dá essa perspectiva para argumentar que essa discussão toda ela serviu para legitimar aspectos muito violentos e de lugares sociais muito definidos. Então, quem tem direito a
a escola é um determinado grupo, quem tem direito, né? Isso não ficou na lei, beleza, mas não precisa ter uma lei. Uma vez que a prática social te dá um lugar diferenciado. Uma racismo brasileira, né? Exato. Por isso que, e aí juntando, eu vou deixar uma outra dica de um livro maravilhoso agora, que é o Crime do Restaurante Chinês. Que ele pega e faz uma análise dos anos 30 do Boris Fausto, e ele é um livro, ele é escrito como literatura. Então ele pega um processo criminal de uma chacina de chineses que aconteceu em São Paulo nos anos 30, e aí a partir desse crime ele faz uma análise sobre racismo, identidade nacional e futebol no Brasil nos anos 30 aos anos 40. Né? E a participação do carnaval nisso aqui também. Né? Porque aí grande parte da nossa identidade, que vem, primeiro, do mito da democracia racial, dos anos 30. Segundo, ali a gente pega uma era Vargas, que vai pensar uma identidade homogênea, né? E ela vai ter base dentro da literatura para isso, vai ter o próprio uso político do mito da democracia racial. Mas tem também a lógica de pensar o que levou, por exemplo, o carnaval a ser considerado uma marca da identidade. Carnaval, samba e futebol. E o carnaval, juntamente com o samba ali, o samba é levado nisso porque Vargas, primeiramente, vamos lembrar que ali qual era um dos principais escritores da época, você pega o Monteiro Lobato, qual um dos principais personagens que ele tinha, que era o Jeca Tatu. O Jeca, ele vai representar o interior do Brasil, né? O que a gente vai chamar de sertão, aqui, que é tudo que era longe, tudo que não era considerado civilizado, era o sertão. E o sertanejo, isso inclui Goiás, né? Não pense você de Jataí que está ouvindo, não está se incluindo aqui, porque tá, né? Todo mundo do interior era considerado cheio de doença, cheio de verme, a característica pura do Jeca Tatu. E a música sertaneja surge exatamente nesse lugar. Ela vai surgir ali no interior de São Paulo, ali tem um triângulo ali que ninguém decide direito onde é, se é São Paulo, se é Minas, se é Goiás, né? Mas, porém, é nesse entremeio. Só que uma música vinda dessa cultura representaria um país doente. Daí, quando com Vargas no poder, o que ele faz? Ele começa a divulgar o samba de uma forma a cobrir essa outra raiz cultural que começava a despontar. Então, por exemplo, ele vai ter uma pesquisa, eu esqueci o nome da pesquisadora agora da Unicamp, que ela traz uma análise de como Vargas vai comprar horários na Rádio Nacional para passar samba. E a Rádio Nacional, digamos assim, era a Globo, pegava em todo lugar, né, da época. Então a Rádio Nacional passa a divulgar samba em toda a sua programação, que era uma forma de inculcar o samba como uma contrapartida a esse sertanejo. Que é esse sertanejo lá da virada do século XIX para o século XX. Mas que representava um país doente, vindo de um lugar tido como doente. Mas ele fala assim, mas o samba vem tido como doente, tido como sujo. Como, né? E aí a questão é, mas o samba vem de uma matriz negra, africana. Como que, então, se permitia isso dentro de uma estrutura racista? Porque o samba ele passa por um embranquecimento. Então não é qualquer samba, é um determinado tipo, né? Que vai, inclusive, eu não me esqueci agora quem é que vai escrever, que vai compor o Samba de Madame, que até não o João Nogueira, o filho dele, o Diogo Nogueira regravou recentemente, né? Que é exatamente explicando esse embranquecimento, como o samba, de certa maneira, desce o morro. Na verdade, ele não é descido, ele é trazido para representar uma identidade homogênea, né? Então, ele percebe uma questão popular ali, e essa questão popular serve como parâmetro para pensar uma característica de identidade, mas sem ser plural. Ela continua sendo branca, essa mesma que a gente estava discutindo lá do século XIX, porque toda uma horda de grupos foi deixada de fora. Só que com o futebol não deu para fazer. Então, com o futebol não deu para ele ser elitizado o suficiente para os heróis não serem negros ou serem pobres, né? Então acaba que grande parte dos nossos heróis que foram impostos, e aí, por algumas coisas que eu já li sobre a história do futebol, não é minha área, né? Mas eu já li uma coisa ou outra, que se fala de como esses heróis foram tão impostos que aí grande parte da população, então, porque Tiradentes ou qualquer outro, ou um bandeirante, ele não me representa de fato. Porque ele não vive a vida que eu vivo, ele não fala comigo, ele não dialoga comigo, ele é só uma figura. Né? Ele é uma figura simbólica, mas que não dialoga comigo. Ele é uma figura simbólica que eu estudei na escola. Exato. E que determinaram que é herói. Isso. Agora, quando você pega um grupo pobre, mestiço, formado por 22 pessoas mestiças e negras,
que vão concorrer num campeonato lá na década de 50 e 60, quando o Brasil começa a ter uma participação mais expressiva, né? E concorrer com times europeus, tidos então como os civilizados, e você ganha isso se torna o espaço do heroísmo. Isso dá o significado que o futebol tem, no sentido não só de Brasil, mas de América Latina. Né? Porque acaba que os heróis impostos pela colonização, eles acabaram sendo substituídos pelo que foi vindo. Por Pelé, por Garrincha, por uma série de outros elementos que acabaram se tornando esse símbolo de herói. Não estou dizendo que isso é certo, mas dizendo como, de alguma maneira, a população ela acabou sendo levada a fabricar seus heróis. Uma vez que, historicamente, e pela narrativa histórica, ela não teve direito de escolher esses heróis, ela não teve direito de dizer quem eram. Né? Então, ao longo da trajetória, nesse livro do Boris Fausto mesmo, ele toca nesse assunto, né? De como o futebol, o carnaval e o racismo ali fazem parte, são importantes para pensar a identidade. Porque não é à toa que há uma paixão pelo futebol. Né? Ela tem um sentido histórico. E esse sentido histórico é quando você olha e dialoga com Pelé, mas não consegue dialogar com a figura de Tiradentes. Não consegue dialogar com a figura de Borba Gato ou de qualquer outro herói por aí, né? Com Dom Pedro I, porque não faz sentido. A galera ela não saiu dali de onde a população saiu, né? Não é aquele herói que tá no grupo. Agora ali não. Ali você pegar 80% da população brasileira, olhar e falar: desculpa. Porra. Corta aí. Eu me identifico com aquilo ali, né? E seguir. Bom, eu até me perdi aqui no palavrão. Mas, enfim, era exatamente essa questão que eu queria tentar fazer o link, assim, né? Porque essa ideia de herói, que principalmente perdura pelos anos 20, pelos anos 30, ela é algo que vai se perpetuar e que vai dar base para os 15 anos de governo Vargas e porque a gente vai vivenciar ali, né, na ditadura do Estado Novo e também na JK, enfim, até culminar na ditadura militar. Onde continua, na verdade, né? Acho que a grande questão é a gente entender o que é permanência histórica. Que ao mesmo tempo que você tem períodos diferentes, épocas diferentes, né, império, eu nem gosto de falar só império e república, mas entendendo o primeiro império, o segundo, né, o final ali, a primeira república, a era Vargas, entendendo tudo isso aqui, houve mudanças, sim, significativas, muitos. Mas existiram permanências históricas muito singulares para a história do Brasil. E essas permanências históricas dizem respeito ao aspecto de formação, que está ancorado na violência, ao racismo estrutural, né, ao patriarcalismo, né, por ser uma sociedade extremamente patriarcal, há uma questão de perseguição às religiões de matriz africana. Então, isso aí são permanências. Elas estiveram. E tanto é uma sociedade ancorada na violência, que quando a gente chega na ditadura, não só a civil-militar de 64, mas a própria ditadura do Estado Novo em Vargas, a partir de 37, você tem uma justificativa assim, não, pode bater, não tem problema não. Tipo assim, como se a violência fosse justificável, né? Tipo assim, não, fulano é contra o governo. Não, então você tinha um aval do Estado. É como se o Estado desse prova cabal ali do monopólio da violência. E você vê a identidade nacional, não uma identidade, mas essa identidade produzida sendo utilizada como instrumento do nacionalismo. Sim, e aí para praticar violência. Porque quando a gente vai falar de Vargas, aí a gente vê o aprofundamento do nacionalismo, né? Sim, porque aí vamos pegar contexto mundial, né? A gente vem do período ali do neocolonialismo, que vai dentro do contexto europeu e do continente africano no final do século XIX. Isso vai exacerbar o nacionalismo, né? E, ao mesmo tempo, aqui para o Brasil, quais são os reflexos disso? Né? A ideia de uma identidade homogênea. Então, quando Vargas assume em 30, a partir, né, de uma articulação política ali, e ele chega ao poder em 30, ele constitui também uma ideia de uma identidade homogeneizada, e essa homogeneização a partir de uma centralidade, ou seja,
a identidade como sendo única. E aí até depois, no final, eu vou dizer por que isso hoje muda, né? Mas a identidade entendida como o indivíduo é onde ele nasceu. Então, você é o lugar que você precisa defender o lugar que você nasceu. Você é aquilo ali. Então, ser brasileiro seria, então, o aspecto máximo de um indivíduo. O ser social de qualquer sujeito é ser brasileiro. E aí, automaticamente, esse nacionalismo ali, ele se torna exacerbado, e aí ele começa, então, a tomar medidas cabíveis a essa exacerbação. No contexto europeu, a gente vai estourar na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, né, com esse nacionalismo exacerbado. No nosso caso, isso vai estourar de que forma? Na concepção de um nacionalismo que você precisa defender a nação a qualquer custo. Só que isso é um problema, porque gera um nacionalismo cego. Né? Então você tem que saber o hino, você tem que defender os ideais do Estado, que aí não é a nação, você está defendendo o Estado. Nação é diferente. Mas isso daí se relaciona até com a ascensão dos regimes nazifascistas. Sim, com certeza. Né? Porque o Vargas bebe muito disso. Sim, é o mesmo modelo, né? Ele flerta ali com o nazifascismo demais. Então, muito embora a gente não tenha construído campos de concentração para todo mundo ver, porém, existem pesquisas e vestígios de coisas parecidas em relação às comunidades indígenas na Amazônia. Isso, inclusive, já foi questão da Olimpíada de História em 2015. Em 2014, 2015, da Olimpíada de História da Unicamp, já teve uma questão sobre isso, né? Então, dentro dessa lógica que ele vai, né, flertar ali com o nazifascismo, ele constrói, então, um ideal nacionalista que é: você precisa defender. Se você é contra, é como se você fosse contra você mesmo. Só que isso é defender Estado. Estado é uma coisa, nação é outra. Nação tem a ver com aspectos culturais. Então, a ideia de nação, ela é, pensando no Brasil, ela precisa ser pensada na pluralidade e no respeito a essa pluralidade. No entanto, a gente misturou a ideia de nacionalismo com culto ao Estado, com culto àquele que representa o Estado. Tanto é que você vê as preferências políticas, aí a exclusão política. Exato. Porque a partir ali do chamado governo constitucional, né, na segunda fase, né, dentre as 3 fases da Era Vargas, você vai ver que tem movimentos políticos que ganham muito notoriedade. É a AIB e a ANL, né? E qual dos dois que é colocado primeiro na ilegalidade? O movimento popular, sim. A ANL. Sim. Né? E o movimento popular, ele passa a ser visto como inimigo do Estado. E aí começa aí isso é simples, porque começa com algo menor, mas que vai virando, se tornando, de repente, você não pode falar mais contra o governo. Porque se você fala contra o governo, você é contra a nação. E esse é que é o problema. Entender que nação é uma coisa e Estado é diferente. Falar mal do governo ou daquele que representa o Estado não afeta o meu nacionalismo. Não afeta a minha relação com aquilo que eu entendo enquanto nação. E nação é cultura. A nação pega os aspectos culturais de um povo. Né? E isso foi distorcido na Era Vargas e foi distorcido recentemente isso também. Isso é distorcido até quando a gente trata da própria defesa. Porque quando a gente fala da concepção cultural do Brasil e a gente entra com samba, carnaval e futebol, e boa parte dos que se nomeiam como nacionalistas também abominam esses fatores e colocam isso como sendo o Brasil lá fora. A gente já vê uma concepção totalmente distorcida ela é distorcida ao pensar na ideia de uma identidade homogênea, né? Então, quando ele se ancora nessa questão de uma identidade una, ele gera essa possibilidade de você criar um modelo do que é ser nacionalista, que na verdade é um culto à imagem. E aí Vargas vai ser, acho que talvez o primeiro político a fazer uso disso no Brasil, de construir um culto à imagem, que JK faz muito bem depois, também, para a própria legitimação da construção de Brasília, né? E que não vai mudar a perspectiva do que Vargas fez. Né? Isso vai ser mantido, vai ter uma permanência ali, inclusive dentro da ditadura militar, sobre a ideia do que é nacionalismo. Então, no Brasil, o nacionalismo virou igual a culto ao Estado. Nacionalismo virou uma coisa assim, igual ao culto à figura que representa o Estado. E não é. Não é porque eu sou contra alguma atitude política que eu não sou nacionalista. Uma coisa não tem nada a ver. Quando você mistura, aí vira culto à imagem. Aí é um problema. É um problema porque aí vira um nacionalismo cego. O que o nacionalismo cego gerou no mundo? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O fascismo nazismo. Exato. Então isso é um problema sério. Né? Isso é um problema muito sério. Então eu preciso sim ter críticas à nação, ao posicionamento do Estado. Eu preciso ter reflexões sobre isso. Eu não posso simplesmente
acreditar, tapar o olho, fechar o ouvido, né? Aliás, fechar o ouvido é ótimo. Tampar o ouvido, fechar o olho e tapar a boca, né? Eu preciso levar em consideração as problematizações possíveis de se fazer ao Estado. Porque só assim a ideia de nação faz sentido. E não entendendo identidade como algo único, né? Único que eu falo no sentido de ser um só. Identidade não pode ser uma identidade brasileira. Cara, não dá, é um país de dimensões continentais. Então eu preciso entender, e aí a gente chega numa questão que eu queria colocar, né? Acho que a melhor maneira de se discutir identidade é discutir ela no plural, é identidades. Então, eu sei o que é ser brasileiro, mas eu preciso também entender o que é ser brasileiro dentro das regionalidades pensando geograficamente. Pensando sociologicamente, é entender como as identidades se constroem e se negociam dentro desse país. Né? Porque aí alguns pensadores também vão dizer que no pós-guerra a gente entra num outro momento. Né? No período em que o homem se acreditou mais moderno, ele virou extremamente nacionalista, de um nacionalismo exacerbado e cego, e a gente teve o nazifascismo. Então, gerou duas tragédias, né? Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra. E era o momento em que o homem se achou mais moderno, ele estava ali no ápice, digamos assim, né? Após isso, é como se o mundo vivesse um outro período. Né? Então, você tem, e aí também, para a galera que está pro Enem aí, um livrinho fininho que vocês vão encontrar na internet, que é a Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Não é um livro difícil de ler, do Stuart Hall. É um livro tranquilo para o ensino médio. E ele vai trabalhar exatamente a questão de como nós, enquanto indivíduos, não podemos entender a sociedade e também nos entender como indivíduos que pertencemos e que temos uma única identidade. Porque, beleza, existe um ser... O que é ser brasileiro? Existem características comuns. Mas entender isso enquanto identidade é olhar com uma lupa. Então, é pegar e tentar enxergar esses indivíduos ali dentro. E que existem grupos que estão negociando entre si a existência dessas identidades. Né? Então, a Ana Laura não é a mesma Ana Laura quando ela está dentro da sala de aula, porque ali a sala de aula te exige uma seriedade, você ocupa um lugar social ali dentro. Fora dela, você tem uma outra dinâmica, fora da escola você tem outra, né? Dentro dos diferentes grupos que a gente convive ao longo da sociedade, ao longo do dia, digamos assim. Você negocia a identidade. Você tem coisas que você diz num lugar que você não diz em outra, né? Tem determinado tipo de roupa que você usa num lugar, não usa em outra. E isso é possível da gente entender como que, então, os indivíduos são descentralizados. Né? Nós temos, na verdade, identidades que são negociadas durante todo o dia. E aí, eu acho mais interessante até para observar as relações de poder que existem aqui. Porque são as relações de poder horizontalizadas e não verticalizadas. Né? É aquelas que existem dentro do próprio grupo. Né? São as relações de poder que existem entre, por exemplo, um casal de namorados. Você também tem relações de poder ali. Foucault. Microfísica né? do poder. Exatamente. E que é o espaço para pensar essa multiplicidade de identidades. Né? De como que nós, de alguma maneira, socialmente falando, nós temos lugares sociais definidos por essas relações. Né? E que nós também participamos das definições dos espaços sociais dos outros. Então, é importante entender que a mesma relação de poder que vem também vai. Então, e isso é muito... É o espaço que nós ocupamos e o espaço que eles ocupam. E que você também... Por isso é importante entender. Aí é um outro... entender a dinâmica. Eu já estou indo para outro lugar, mas só para concluir, a gente... Né, por que a diferença é importante? Né? Por que o preconceito é burro? Porque se eu não tenho diferença, eu não tenho eu. Né? Então a identidade ela é construída na base do quê? Do eu do outro. Eu sei quem eu sou a partir do outro que é diferente. Então, automaticamente, se eu penso nos processos que vão da discriminação ao extermínio, né? Que começam com a discriminação e culminam no extermínio, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Eu estou trabalhando com a minha própria anulação. Porque o sentido dado
ao indivíduo, né, o sujeito social, ele é baseado na diferença. Por isso que o processo de diferenciação é importante, né? E é na diferença que nós nos fazemos. Então, o preconceito ele se torna burro assim. E a nossa identidade, ela precisa ser pensada nessa base, né? Ela precisa ser pensada, e atualmente, não só atualmente, mas já desde a década de 80, isso já tem sido feito, né? Da gente tentar desconstruir a ideia de uma identidade única para o Brasil, entender que existem características do que é ser brasileiro, óbvio, porém, essas características não podem ser levadas a uma identidade homogênea, padrão para todos. Porque eu tenho os grupos diferentes, eu tenho matrizes religiosas. Só as matrizes religiosas já... Os sincretismos que nós temos. Um sincretismo gigante, né? Isso é que é mais interessante até você ter tocado. Porque ao mesmo tempo em que eu tenho esse processo de diferenciação inteiro, eu tenho também um sincretismo que é um diálogo também muito grande, reforçado ali internamente, né? E aí... Com base em outra dica, para quem não leu, leia O Pagador de Promessas. Você vai falar ali de um sincretismo religioso grande. Já foi tema de paz, já foi tema de Enem, né? E que dá para pensar nisso que a gente está discutindo aqui, que é como a gente pensar uma identidade que vem imposta desde o século XIX e como ela se fragmenta, né? E ela precisa ser pensada de forma fragmentada, mas como a permanência histórica de uma identidade única gerou um sentido de nacionalismo que hoje a gente tem dificuldade de entender que a gente tem outros participantes na construção da identidade, e não só aqueles pensados lá no século XIX. Né? Quando uma escola de samba como a Mangueira ganha um prêmio, acho que em 2021, se não me engano, 2022, falando de grupos históricos subalternos, invisibilizados, e que fazem parte dessa identidade. E você tem grupos sociais falando mal disso, então você percebe que existe uma permanência histórica ainda da ideia de uma identidade única, de uma identidade padrão. E enquanto a gente não se entender nesse processo, enquanto precisa também parar de cobrar que ser nacionalismo é fazer culto ao Estado, e não é, né? Ser nacionalista é uma coisa, culto ao Estado é outra. Quando a gente não fizer isso, os nossos problemas sociais, eles também vão ser difíceis de ser resolvidos. Porque aí eu também não consigo enxergar o racismo estrutural, eu não consigo enxergar uma sociedade patriarcal extremamente violenta, né? Então, esses elementos, as diferenças sociais, né? Esses elementos, eles não são enxergados enquanto a gente não consegue se enxergar. Como a gente vem de algo que é imposto, a gente não consegue se enxergar enquanto nação, de fato. A gente se enxerga enquanto Estado. Mas enquanto nação, tem uma dificuldade aí, né? Tem um problema das pessoas conseguirem se ver. Então é isso. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. E vemos você no próximo episódio. Tchau, gente. Tá ótimo. É isso. Foi jóia. Ai,